Bom, vamos direto ao ponto. O Brasil está passando por uma daquelas mudanças demográficas que entram para a história. Olha só, o que a Europa levou um século inteiro para vivenciar, aquela transição de um país de jovens para uma população majoritariamente madura, está acontecendo bem aqui, num verdadeiro piscar de olhos. E na nossa análise de hoje, a gente vai explorar exatamente como a educação profissional e tecnológica, a nossa famosa EPT, está transformando os trabalhadores mais velhos e, de quebra, redefinindo completamente o nosso mercado de trabalho. E aí vem aquela grande pergunta: o envelhecimento da população é um peso para a saúde e para a previdência? Ou é, na verdade, o nosso maior trunfo que ainda não foi explorado? Sabe aquela ideia ultrapassada de que pessoas mais velhas só drenam os sistemas sociais? Pois é, manter esse pensamento é simplesmente jogar fora uma força de trabalho super experiente e que, cá entre nós, é absolutamente essencial para manter a nossa economia de pé. É exatamente aí que entra a tal da economia prateada. E detalhe, não estamos falando só do poder de compra de quem já passou dos 50, tá? Embora, claro, esse mercado movimente trilhões por aí. O desafio gigante que a gente tem em mãos é manter esse pessoal experiente produzindo na ativa. É sobre incluir essa galera de forma produtiva, é uma questão gigantesca de justiça social e, claro, faz todo sentido do ponto de vista econômico. Para a gente entender como transformar esses profissionais em verdadeiros protagonistas digitais, a nossa rota de hoje vai ser bem simples. Vamos passar pela bomba relógio demográfica, ver como desconstruir o etarismo, cruzar a ponte da requalificação, entender a andragogia em ação e fechar com o futuro prateado. Primeira parada, a bomba relógio demográfica. O grande problema macro que a gente enfrenta hoje é essa mudança super rápida de um país jovem para uma nação madura. O X da questão é entender como a nossa jornada de aprendizado mudou. No modelo antigo, a regra era dura. A gente estudava na juventude, se formava e pronto, fim de papo. Mas o novo paradigma é sobre aprender o tempo todo, um ciclo que não para nunca. Pensa bem, para sobreviver no mundo corporativo de hoje, todo automatizado e digital, não dá mais para achar que os estudos acabam aos 20 e poucos anos. O desenvolvimento humano simplesmente não pode mais ser fragmentado assim. O que nos leva ao segundo ponto: desconstruindo o etarismo. A gente vê um choque tremendo no mercado quando profissionais super experientes são deixados de lado por não dominarem ferramentas digitais novinhas. O etarismo é exatamente isso. Aquele preconceito de achar que os mais velhos não dão conta de aprender tecnologia nova, que são lentos ou que resistem a mudanças. E na prática, quanto isso custa? Imagina um sistema antigo dando pane numa empresa. O manual novo não resolve, mas aquele funcionário com 20 anos de casa sabe exatamente onde apertar. Quando as empresas afastam esses talentos por puro preconceito, elas perdem uma memória institucional que não tem preço. Ficam vulneráveis demais, abrindo mão de gente que traz muita estabilidade. Mas querem saber o que acaba com isso na hora? A competência técnica. Ela é tipo um escudo contra o preconceito. Pensa comigo, quando um profissional sênior domina as mesmas ferramentas em nuvem que aquele jovem de 25 anos, o mercado é forçado a engolir seus vieses. A educação tecnológica entra aí como um baita validador. É a prova cabal de que a idade não limita em nada a capacidade de alguém inovar e entregar resultados incríveis. Terceiro ponto, a ponte da requalificação, o famoso reskilling. É aqui que a educação profissional e tecnológica brilha, conectando a sabedoria da experiência com o que o mercado pede hoje. É super normal bater aquele medinho de mexer com algo muito complexo, ou aquele pensamento de eu já aprendi o suficiente para uma vida inteira. Mas a virada de chave é ver que a tecnologia não é um bicho de 7 cabeças. É, na verdade, uma facilitadora. É como trocar o carro manual de sempre por um automático. Você já tem a intuição do trânsito, a malícia da rua, sabe? Dominar o botão digital é só o jeito novo de aplicar tudo aquilo que você já sabe fazer de olhos fechados. E olha que interessante, tem áreas hoje onde a bagagem de vida é quase um pré-requisito. Imagina atuar com cibersegurança ou no uso ético de inteligência artificial. Um profissional maduro traz uma prudência, um senso ético e uma noção de risco que são de ouro na hora de lidar com dados sensíveis. Quando a gente junta isso com as ferramentas certas, esse profissional vira, sem sombra de dúvida, a linha de defesa mais firme de qualquer empresa. Quarto ponto na tela, andragogia em ação. Mas afinal, como a gente ensina tudo isso de um jeito que realmente funcione para esse público? Porque, vamos combinar, ensinar um adulto cheio de quilometragem é completamente diferente de dar aula para um adolescente. É aí que entra a andragogia. O professor não é mais o dono da verdade. Ele passa a ser um facilitador. O foco tem que ser 100% em coisas que têm uma aplicação prática para ontem. A ideia é usar os problemas reais que esse adulto já resolveu na vida.
Não é sobre enfiar teoria na cabeça de ninguém, é sobre ligar as ferramentas novas com as boas e velhas práticas. E para isso dar certo na vida real, temos algumas regrinhas de ouro. Primeiro, flexibilidade. Os cursos precisam ser modulares, afinal, adultos têm rotinas apertadas. Segundo, aplicação imediata. O aluno precisa aprender hoje e usar amanhã no trabalho. Terceiro, chega de jargão difícil que só atrapalha. E por fim, a ergonomia. O design dos softwares tem que ajudar, né? A mente do aluno tem que estar focada em aprender e não em forçar a vista para ler uma letrinha minúscula na tela. E o resultado mais espetacular disso tudo é o que a gente chama de mentoria reversa, que acontece quando essas gerações se encontram na sala de aula. Fica uma troca perfeita. O jovem ajuda o mais velho a pegar o jeito de um software rapidinho e, em troca, o mais velho ensina como ler as entrelinhas de uma negociação ou como acalmar os ânimos num conflito de equipe. É um quebrando o estereótipo do outro, formando um ambiente de trabalho que é, sinceramente, produtivo demais. Chegamos ao nosso quinto e último ponto, o futuro prateado. Aqui a gente consegue ver o tamanho das oportunidades econômicas que nascem quando temos profissionais maduros e digitalmente fluentes. Quando esse pessoal todo se requalifica e volta com força, as coisas começam a acontecer. De repente você vê sêniores lançando startups, prestando consultoria ou puxando a fila do marketing prateado. Porque, convenhamos, ninguém entende melhor a cabeça de um cliente sênior do que outro sênior. O trabalho remoto e sob demanda ganha profissionais super confiáveis. Mas é claro, para essa roda girar com força de verdade, o setor público precisa entrar junto, criando incentivos para as empresas que apostam na diversidade de gerações. Tem uma ideia central nesse material que a gente analisou que resume tudo perfeitamente. Envelhecer significa acumular não apenas anos, mas novas possibilidades de ser e produzir. A longevidade precisa, com urgência, ser vista como um avanço econômico incrível, não como o fim da linha. É sobre ter várias carreiras dentro de uma mesma vida, sempre com a educação ao nosso lado para encarar as inovações que vêm pela frente. E para fechar, fica a nossa provocação. Uma sociedade que simplesmente joga fora suas mentes mais vividas está cometendo um erro terrível, perdendo memória e sabedoria. Talento não tem prazo de validade. Com a tecnologia fazendo essa ponte, aquele medo do envelhecimento populacional vira a nossa maior vantagem competitiva. A escolha está aí. Ou a gente abraça o aprendizado constante, ou perdemos o nosso capital mais valioso. O futuro do trabalho, pessoal, com certeza vai ser prateado.